Amém, irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui neste congresso, irmão. Não é uma pregação, não, é só uma palavra, tá? Amém? Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido. E também agradeço ao pastor Haroldo, né? Pela confiança. E quero dizer que eu estou muito feliz. Hoje é o 12º aniversário do Círculo de Oração Geral, né? E nós sabemos que Deus se faz presente aqui no nosso meio, porque Deus é fiel, irmãos. Ele marcou um encontro com nós nesta noite. E eu creio, irmãos, que esse culto foi aberto em nome de Jesus. E tudo que nós fazemos em nome de Jesus, Ele se faz presente no nosso meio, porque Ele veio receber, porque a honra, a glória, o poder, tudo pertence ao nosso Deus. E Ele está aqui para receber a sua glória, a sua honra. E nós viemos aqui para adorar e glorificar a este Deus. Aleluia, Jesus. E o que eu quero trazer nesta noite, nesta tarde, para os irmãos, se encontra no livro de João. Aleluia, Jesus. No livro de João, no capítulo 12, no versículo 47, segundo o Evangelho escreveu João, no capítulo 12. Nós sabemos que o tema nesta noite será Maria escolheu a boa parte. E o estudo de amanhã eu vou deixar o tema para o pastor que estará ministrando, porque eu sei que será de bênção para nossas vidas, para quem é melhor do que o nosso pastor, né? Está ministrando sobre o estudo de amanhã. Então, o que eu trouxe apenas uma palavra aqui para que os irmãos possam meditar na palavra de Deus, que nos fala assim: Jesus ensinando aos seus discípulos, Jesus ensinando aquilo que Ele veio fazer aqui na terra. Ele fala, no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e as guardar, e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nós vemos aqui Jesus ensinando da sua palavra para aqueles que ouviam naquele dia, para aqueles que escutavam Jesus naquele dia e também para os seus discípulos. Jesus, ele fala que se alguém ouvir a palavra de Deus, se alguém ouvir a palavra que Jesus estava ensinando e não guardasse, Jesus não ia julgar. Porque Jesus veio para este mundo para nos salvar. Aleluia! E não para julgar o mundo. Glória! Porque já tinha quem julgasse no último dia. É a própria palavra de Jesus Cristo. Aleluia! Assim Jesus nos fala, que nos julgará naquele dia, porque tudo que Jesus ensinou e tudo que nós aprendemos até hoje através da sua palavra foi a vontade do Pai. E nós vemos que Jesus, ao vir a esta terra, Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Aleluia. Jesus de maneira nenhuma Ele deixou de obedecer, irmãos. Por isso que eu glorifico e exalto a Deus por cada uma das irmãs que aqui estão. Porque estão obedecendo a palavra de Deus. E os irmãos também, né? Estão obedecendo a palavra de Deus. Porque nós temos que andar conforme a palavra de Deus, conforme Deus tem nos ensinado. Aleluia. Porque senão no último dia tem a palavra
de Deus para nos julgar. Meu Deus. Jesus é a palavra. Aleluia. Jesus é a palavra escrita, irmãos. E se nós não obedecermos esta palavra que nos guia, que nos ensina, como será naquele grande dia, o dia do Senhor? O que nós temos para apresentar a este Deus? O que faremos, levaremos para apresentar ao nosso Deus? Como é culto das irmãs, eu quero falar aqui de uma mulher que foi muito vitoriosa na presença de Deus. Esther. Esther foi uma mulher que obedeceu a Deus. Esther, nós vemos o livro de Esther que nenhuma vez ela fala o nome de Deus. Mas quando nós paramos para meditar na palavra, no livro de Esther, nós vemos Deus trabalhando ali silenciosamente na vida de Esther. Nós vemos que Esther obedeceu ao seu tio, porque o seu tio aprendeu com a palavra de Deus. Ele aprendeu com os sacerdotes, mesmo antes de ser levado do cativeiro para aquela terra. Ele aprendeu a palavra de Deus, ensinou para Esther, e Esther foi fiel. Ao ponto de quando chegou o dia que ela tinha que se apresentar diante do rei, para obedecer a palavra de Deus, para obedecer o mandato, porque senão todo o seu povo seria destruído. Mas ela cria no Deus verdadeiro, ela cria no Deus que ela servia. Porque, irmão, nós não podemos dizer que somos crentes, que nós servimos a Jesus, se nós não conhecemos a Jesus. Nós temos que conhecer, andar com Ele, praticar as obras que Jesus nos ensinou a fazer. Para que nós sejamos um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro crente que anda segundo a vontade de Deus. Aleluia! E nós vemos que quando aquela mulher ela teve que se apresentar perante o rei, ela pediu ao seu tio: manda que todos jejuem. Não come, não beba por 3 dias, até os animais. E eu irei até a presença do rei. Se eu morrer, eu morrerei. Mas ela tinha certeza que se ela morresse, ela morreria, mas fazendo a vontade do seu Pai que está no céu. Aleluia! Então nós temos que ter essa convicção, irmãos. Se nós somos humilhados às vezes na fábrica porque falamos do amor de Deus, se alguém nos critica porque nós falamos da grandeza de Deus, irmãos, podem criticar, podem falar que nós somos fanáticos, podem falar que nós fazemos aquilo que queremos, ou queremos se exibir, ou queremos aparecer, mas vamos fazer a vontade do nosso Pai. Aleluia! Prega a palavra, foi o que Paulo falou para Timóteo. Olha, prega a palavra no tempo, fora do tempo, mas é necessário que você pregue esta palavra. Aleluia! E agora Jesus quer que nós pregamos a Ele, como Ele fala aqui em João ainda novamente, aleluia, Jesus no capítulo 16, no versículo 8. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ainda Jesus falando que Ele teria que partir para o Pai, porque Ele iria enviar um Consolador. E Ele fala aqui no versículo 8, quando Ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, irmãos. E Jesus enviou o Consolador. E esse Consolador está aqui no nosso Aleluia. O Consolador está aqui para consolar as nossas vidas. E nós pregamos a palavra de Deus. É como se fosse, lançamos a semente, aleluia. Mas quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Então não se preocupe de falar do amor de Deus. Não se preocupe de falar da grandeza de Deus. Não se preocupe de falar do grande amor que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Porque Jesus, o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. O que Deus tinha que fazer por nós,
por nós. E Jesus, Ele fez as nossas vidas, Ele criou cada um de nós, irmãos, com um livre arbítrio. Você vai para o céu se você quiser. O nosso Deus, Ele é educado. Ele não é como um inimigo que bate na sua porta, ele vai entrando e vai atrapalhando a sua vida, ele vai destruindo o seu casamento, ele vai destruindo os seus filhos, ele vai tentando acabar com a sua vida. Mas o nosso Deus não. Ele está na porta e bate. Aleluia. Se você abrir o seu coração, ele entra e ceará contigo. E o Espírito Santo te convencerá do pecado. O Espírito Santo te convencerá da justiça. E o Espírito Santo te convencerá do juízo. Mas para isso, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Aleluia. Porque de todas as promessas que eu já li na Bíblia Sagrada, todas que Jesus prometeu, todas que Deus prometeu, já se cumpriram. Apenas está faltando se cumprir o arrebatamento da igreja, que em breve eu creio que acontecerá. Aleluia. Mas Jesus vem buscar aqueles que estão preparados para morar com eles. Aqui nós estamos reunidos nesta congregação, várias igrejas locais, porque nós temos várias congregações aqui, graças a Deus. E de todas esta congregação, Deus tirará um povo, tirará a igreja espiritual. Aleluia, aquela glória a igreja Deus. que irá morar no céu. Aleluia, Jesus. Por isso eu glorifico e exalto o nosso Deus. Aqui em Jeremias, irmãos, o Senhor fala que pensamento Ele tem de nós. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele fala: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E Deus ainda fala aqui, no versículo 11, ele fala: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Deus tem pensamento de paz para nossas vidas e não de maus. Mas ainda ele fina, para vos dar o fim que vos desejais. Quer dizer, Deus nos criou com livre-arbítrio. Se eu desejo ir para o céu, é este final que eu terei. Subir para o céu com Deus. Mas se eu não desejo Jesus no meu coração, se eu não desejo Jesus na minha vida, se a palavra de Deus é pouco importante para a minha vida, Deus também vai me dar o fim que eu quero. Porque eu vejo o que desejo, como o pastor Haroldo nos ensinou. O que nós plantamos hoje, nós colheremos amanhã. O que nós fazemos hoje, amanhã nós vamos colher. É a lei da semeadura. A palavra de Deus nos fala: aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Aleluia, Jesus. E nós estamos aqui para engrandecer este Deus, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O nosso Deus é fiel, irmãos, e Ele contempla a nossa vida. Se Maria escolheu a boa parte, eu escolhi adorar. E vocês? Aleluia. Eu vim aqui para adorar este Deus porque eu amo este Deus. Eu conheço a Deus, mas eu prossigo ainda em conhecê-lo mais e mais na minha vida. Aleluia. Porque eu sei que Ele é amor. Eu sei que Ele me ama. Porque não nasci em berço evangélico, mas Deus me tirou do mundo. Aleluia. E firmou os meus pés numa rocha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Me fez como uma palmeira. Posso balançar para um lado e para o outro até cair, mas quando o vento passar eu estou de pé, glorificando e exaltando a este Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Aleluia.